Tudo prontinho aqui para mais uma videoaula no canal Biologia, dando sequência aos nossos conteúdos de bioquímica. O que eu disse a vocês na nossa última videoaula? Vamos trabalhar cada composto separadamente. E hoje é a aula sobre água. A gente sabe muito bem que a água tem uma importância muito grande no metabolismo dos seres vivos e toda essa participação começa a nível celular, já que a célula não trabalha sem água. Quando você está estudando membrana plasmática, você vai entender que a membrana só trabalha porque tem água dentro da célula e água fora da célula. Você já deve ter ouvido falar que uma pessoa, quando sofre por desidratação, ela acaba desenvolvendo alguns sintomas, algumas manifestações, em alguns casos severas, em função desse quadro clínico. E a gente vai entender bastante hoje por que esses sintomas aparecem quando a gente entender a participação e a função da água nas células. Então a gente começa aqui com a abordagem química. É uma molécula que tem uma geometria angular em torno de 104,5 graus. Isso aqui é importante a gente começar a entender agora, porque bioquímica, apesar da gente não abordar diretamente isso a nível de Enem, é interessante saber que as moléculas têm um formato 3D. E esse formato 3D vai garantir a participação ou não dessas moléculas em reações importantíssimas do metabolismo. E essa geometria da água ainda chama atenção por ela ter uma distribuição desigual de cargas. Em algum momento, quando você estava lendo sobre isso, você já deve ter ouvido falar sobre substâncias polares e apolares. Então, isso é justamente a questão da capacidade de reação ou não com a água. Então, é essa distribuição desigual de cargas que vai permitir que a água interaja com íons e outras moléculas e algumas outras não terão muita reação. Outra informação importantíssima é essa aqui, ó, que a molécula pode formar até 4 ligações de hidrogênio, as famosas pontes de hidrogênio. No que isso aqui vai somar para nós dentro da biologia? É que o fato dessa molécula se ligar através de até 4 ligações, uma única molécula, isso vai dar à água uma grande força de coesão. E o que é coesão? É uma molécula grudada na outra. Agora imagine, elas são tão grudadas, que podem, inclusive, gerar uma força de tensão. Já ouviu falar em tensão superficial? Sempre que os livros abordam isso aí, né? Traz ali como imagem um inseto ou pequenos animais, não necessariamente insetos, pequenos artrópodes, que passam ou que andam sobre a água. Por que eles não conseguem, ou por que eles não afundam, melhor assim? É porque a massa deles é tão pequena que não é o suficiente para romper essa tensão superficial. Outra coisa interessante da gente lembrar dessa capacidade ou dessa força de coesão entre as moléculas, e é claro, manifestando essa força de tensão, imagine que você esteja agora assistindo nossa videoaula, tomando um suco, tomando uma água. E vamos sugerir que você esteja com aquela sua caneca que tem canudo. Então eu queria que você imaginasse agora, use aí sua imaginação, vamos para um momento de abstração. E quando você sugar o canudo, eu quero que você imagine que você puxa uma molécula de água, só uma. As outras vão vir grudadas nela. Então, essa força de coesão vai acabar manifestando uma força de tensão, que é uma molécula grudada na outra, e elas vão subir, por exemplo, numa árvore. Você sabia que tem sequoias, aquelas árvores gigantescas com mais de 100 metros de altura? Se você sabe, por exemplo, vamos pegar um exemplo do dia a dia, que para eu bombear uma água para um prédio de 100 metros de altura, 30 e poucos andares, o que não é difícil hoje, com toda a tecnologia da engenharia, não é qualquer bomba, não é qualquer encanamento que joga essa água lá em cima. Imagine agora essa água subir até o topo de uma árvore. Se ela não for fluida, se ela não tiver essa força de coesão, dificilmente ela vai chegar até lá. Mas na aula de botânica, quando a gente for falar de xilema e transporte de seiva bruta, eu vou detalhar mais ainda esse processo. Por enquanto, eu quero que você entenda que uma molécula de água se liga à outra com tanta força de coesão que tem ali a possibilidade
de manifestar uma força de tensão. Então, tudo isso que a gente explicou vai garantir, então, adesão, coesão e uma estrutura dinâmica. Outra coisa importante é que ela possui alto calor específico. E o que vem a ser alto calor específico? É a quantidade necessária para elevar em 1 grau Celsius 1 grama da substância que você esteja estudando. Então, para biologia, eu gosto muito de repetir que alto calor específico para nós significa a água demora esquentar, mas também demora esfriar. E nós falamos lá na aula de introdução que ambientes, por exemplo, úmidos, têm pouca variação térmica. A amplitude térmica de ambientes úmidos é menor do que um ambiente seco. Eu lembro de ter usado o exemplo com vocês na última aula de ambiente desértico, em que você tem 50 graus Celsius ao longo do dia e temperaturas ali, às vezes, muito baixas durante a noite. Então, como é que eu chamo essa diferença da maior temperatura para a menor temperatura? Amplitude térmica. Então, ambientes com pouca água vão apresentar, né, uma amplitude térmica alta. Tá, Kanashiro, mas a aula é de bioquímica, eu queria saber um pouco mais dessa água nos seres vivos. Bom, quando você vai à academia, que o seu corpo começa a aquecer, teremos a transpiração. Isso vai determinar a regulagem térmica do seu organismo. Vou pegar outro exemplo do dia a dia. Vamos imaginar que você vai fritar uma carne aí na sua casa, você coloca um bife na frigideira e você acaba esquecendo desse bife. O que vai acontecer? Rapidinho ele vai carbonizar. Mas agora pega o mesmo exemplo, a mesma quantidade de carne, o mesmo bife, para ficar melhor. E imagine que você vai colocar essa carne na panela, mas vai acrescentar água. Você concorda comigo que primeiro a água vai esquentar para depois começar a esquentar a carne? Então, demora-se muito mais. Por quê? Porque a água tem alto calor específico. E quando você pega ali alimentos com bastante água e que ele esteja quente, ele também demora a esfriar. Então, leva essa informação para os conteúdos que a gente vai ver agora, que a gente vai trabalhar muito com essa questão da regulagem térmica, que, aliás, é uma das funções da água. Seguindo, então, a nossa aula, temos ali as funções. Então, lembra que a gente falou da capacidade da água em reagir com íons, de reagir com moléculas? Então, isso vai dar à água a sua participação, a sua ação como solvente universal. O que as células precisam trocar estarão sempre em soluções, e essas soluções são formadas por água e os elementos de troca diluídos nessa água. E aí, quando você vê essas soluções de um lado da membrana e do outro, você começa a entender a questão dos transportes intermembrana. Vai ter coisa, vou falar bem simples, hein? Vai ter coisa que vai estar em maior quantidade fora da célula e acaba entrando na célula e vice-versa. Então, aqueles transportes passivos que a gente estuda lá, eles dependem da água. Próximo ponto seria o regulador térmico, que é aquele que eu falei para vocês, sobre a questão da água ter alto calor específico. Vamos imaginar um jacaré. O jacaré é um réptil. Se você estudar lá na zoologia, você vai ver que os répteis não têm uma fonte interna de calor. São chamados de animais ectotérmicos, ou ainda, de uma maneira simplificada, animais de sangue frio. É isso mesmo, animais de sangue frio. Nós, seres humanos, portanto mamíferos, somos animais de sangue quente. E qual é a diferença? É que nós mantemos uma temperatura estável do corpo, diferente dos répteis, diferente dos anfíbios. Então, onde a gente vê o jacaré nas primeiras horas da manhã, quando você pega aquelas imagens do Pantanal, o jacaré está na praia tomando sol. E por que ele está tomando sol? Para fazer ativação de enzimas. Não perca a nossa aula de enzimas, hein? Vai vir na sequência. Só que tem um porém, ali pela 1h30, 2 da tarde, quando o sol já está muito quente, ele vai entrar na água. Porque a água é um regulador térmico. Ah, e não se esqueça que o jacaré também tem água dentro do corpo dele. Então não tem um risco dele aquecer demais. Então, função da água ali de regulador térmico tranquilo. Vamos para a hidrólise. A hidrólise seria, vou pegar aqui, ó, lise
Marca aí, que toda hora que essa palavrinha aparecer, lise quer dizer quebra ou então morte. Nós não acabamos de falar da ação de solvente universal, essa capacidade da água de solubilizar, de dissolver substâncias. Nós teremos ali, então, lise é a quebra. Então, o que é uma hidrólise? É a quebra por ação da água. Então, essa facilidade da água de passar por reações com as moléculas vai dar a ela a possibilidade de, ora, fragmentar substâncias, ora, com a sua saída, ela forma substâncias. Aguenta aí que no próximo slide eu vou falar com mais detalhe. Deixa eu trabalhar com vocês aqui a questão da variação da água nos organismos. Então, se você fizer uma comparação da questão da idade, um organismo, o mesmo organismo, não estou falando de organismos da mesma espécie, eu estou falando do mesmo indivíduo, do mesmo espécime. O indivíduo, à medida que ele vai ficando mais velho, ele vai diminuindo a quantidade de água no corpo. Então, é comum você ver algumas anotações que dizem que a quantidade de água é inversamente proporcional à idade do organismo. Isso porque a água vai diminuindo à medida que esse organismo vai ficando mais velho. Outro fator, né, que determina uma variação na quantidade de água é a espécie. Então, você tem uma espécie, por exemplo, igual ao alface. O alface tem mais de 90% do corpo da alface, da folha de alface é água. No entanto, a gente tem aí outras espécies, inclusive de vegetais ou mesmo de animais, que tem sim bastante água, mas não chega a essa quantidade. Então, de espécie para espécie, nós teremos variação. Espécies que detêm mais água no corpo, isso tem muito a ver com o metabolismo da espécie, e outras que detêm menor quantidade, mas sempre teremos água nos organismos. E também, se eu pegar dentro de um mesmo organismo, os tecidos podem apresentar quantidade maior ou menor de água. Vou pegar o ser humano como exemplo, que é um organismo que a gente acaba estudando desde a sexta série, sétima série, né? Sexto ano, sétimo ano. Se eu pegar, por exemplo, o tecido ósseo, ele claramente tem menos água do que o tecido sanguíneo. Então, dependendo do tipo de tecido, dependendo da função desse tecido, é claro, a quantidade de água também vai variar. Então, só reforçando, como é que a água vai variar no meio ambiente, né? Então, eu posso, no mesmo organismo, a partir da idade, a quantidade de água é inversamente proporcional à idade do organismo, vai variar de espécie para espécie e dentro de uma mesma espécie vai variar de tecido para tecido. Seguindo aqui para o nosso próximo slide, olha aí que eu falei sobre a reação de hidrólise. Depois eu vou voltar com esse slide aqui com vocês lá na aula de proteínas. O que a gente tem aqui? Eu coloquei essas moléculas aqui, tá? Aqui eu tenho um NH2, que é um grupo amina, para você que já está estudando aí química orgânica, e ali COOH é um ácido carboxílico. Eu deixei só ácido ali para ficar melhor para você entender, você que está começando na bioquímica. Se eu tenho um composto que tem um grupo amina e um grupo ácido, como é que eu vou chamar esse composto? Muito bem, de aminoácido. E aí eu tenho então aqui um aminoácido e do outro lado outro aminoácido. Olha lá o grupo amina dele e o grupo ácido dele. Percebam que aqui no slide eu fiz questão de diferenciar a cor do radical. E o que vem a ser esse radical? Nós vamos falar mais na aula de proteína, mas deixa eu já falar para vocês aqui de forma superficial. Aqui tem uma cadeia carbônica que é diferente da cadeia carbônica daqui. Tá? Então, eles diferenciam-se, os aminoácidos diferenciam-se pelo radical. O restante são partes comuns. Eles têm o grupo amina e o grupo ácido. E os aminoácidos unem-se para formar proteínas. Como é que se dá essa ligação? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Percebam que essa hidroxila vai se juntar com esse hidrogênio, e quando eu tenho ali uma hidroxila e um hidrogênio, eu tenho dois hidrogênios e um oxigênio, e essa é justamente a fórmula da água, olha lá. Ó. Então, forma uma água, olha aí, e com isso abre-se valências, né? Abre-se possibilidades de ligação entre o carbono e o nitrogênio. E aqui tem uma ligação que nós vamos falar muito
lá no conteúdo de proteína. Vamos adiantar o nome dela? A ligação peptídica. Então, a ligação peptídica ocorre entre o grupamina de um aminoácido, esse aqui, e o grupamento ácido do outro aminoácido. Só que para isso acontecer, é necessário tirar uma água. Como é que se forma essa água? Bom, vem o hidrogênio do grupo amina e uma hidroxila do grupo ácido. Então, quando a gente junta duas moléculas menores para formar uma maior, eu chamo de síntese. E como a água foi gerada, uma água saiu desse sistema, é comum você ouvir falar em síntese por desidratação. Já ouviu esse termo aí, gente? Escreve aí para mim, vê se você entendeu agora. Diz para mim agora, eu entendi o que é uma síntese por desidratação. É quando, para que ocorra a ligação, teremos ali a formação de uma molécula de água. Desidratou, olha que legal, ligação peptídica aconteceu, ok? Então, esse é um dos exemplos, a ligação peptídica é um exemplo de síntese por desidratação. Vamos falar de mais aqui nas aulas de bioquímica, não percam a sequência. Então, tá aí a ligação peptídica. Só que, veja bem, da mesma forma que a água sai para formar uma proteína, para que ocorra a ligação peptídica, a gente também pode devolvê-la. E se eu devolver essa água no sistema, eu estou falando de quê? Eu estou falando de quebrar a proteína. Espera aí. Se a água entrar e quebrar, volta a ser o que era. Olha só, temos uma amina, temos o ácido carboxílico. Aqui a amina, aqui o ácido carboxílico. Então, quando a água entra numa molécula e quebra essa molécula, como é que a gente chama tecnicamente essa reação? É uma reação de hidrólise, aquela que eu falei agorinha. Então, olha o conceito aí. O que é uma hidrólise? É uma reação química na qual a água quebra moléculas maiores em moléculas menores. Então, leva isso já como conceito, hein, gente? Quando eu tenho junção de moléculas menores para formar maiores, é uma síntese. Quando tiver uma quebra, e agora olha lá, presta atenção que eu vou falar, hein? Quando tiver uma quebra e essa quebra for proporcionada por uma molécula de água, aí eu vou chamar de hidrólise. Ficou alguma dúvida dessa aula? Se tiver, pode colocar sua dúvida aí embaixo que eu venho respondendo depois, tá bom? A gente vai terminar por aqui a aula de água, mas vem aí a aula de sais minerais. Então, se você não está inscrito no canal, não está inscrita, inscreva-se, ativa as notificações, que assim que a próxima aula sair, olha o sininho te avisando lá, olha a notificação te chamando para mais uma aula do Biologia. Muito obrigado, pessoal. Bons estudos para vocês.